Pessoal, estou voltando aqui agora para trazer mais uma convidada. E agora essa convidada ela faz parte de um ciclo, né? De uma série de convidados. Eu vou conversar com a Luciane Nogueira do Kumon. Isso, Tudo bom, bem? Luciane? Tudo jóia, é um prazer estar aqui. Luciane Nogueira, eu achei engraçado que você falou agora, que já que a gente vai falar de Kumon, nós vamos falar de alfabetização. Ela contou uma passagem muito interessante, que quando ela era criança, ela escrevia o nome dela como Luciane Nogueira, porque ela esquecia do U. Isso. Aí quando ela foi alfabetizada e conheceu o Kumon... Não, faz tempo. Na minha época, infelizmente, não tinha Kumon. Senão eu não tinha nem feito esse erro lá atrás. Lu, fala uma coisa para mim. O que é o método Kumon e onde foi criado esse método? Então, o método Kumon, ele foi criado no Japão, tá? Ele nasceu, na verdade, do amor de um pai por um filho. Professor Toru Kumon, professor de matemática, ele, assim como nós corremos o dia todo, ele também dava aula o dia todo e ele percebeu que o filho dele estava começando a ter dificuldade, né? Então, você imagina, para um pai japonês severo, perceber que o filho dele estava indo mal numa matéria que ele lecionava, né? Então, ele começou a preparar um material didático para deixar para o filho dele, o Takeshi, fazer todos os dias. Então, ele preparava uma folha de exercícios, deixava para o Takeshi fazia. À noite, a hora que ele chegava, ele corrigia, anotava alguma observação, e assim o Takeshi foi evoluindo. E depois de um tempo, isso daí foi dando tanto efeito para o Takeshi que as pessoas começaram a pedir para ele aplicar a mesma metodologia na vizinhança e tal, e aí surgiu o método Kumon. Isso foi quando? Faz muito tempo que existe esse método? Isso foi no Japão há 60 anos. Então nós estamos falando na década de 50? Isso. Estamos falando na década de 50. Não sei exatamente precisar para você o ano, mas é uma metodologia bem antiga. E o que levou você a ser coordenadora, que a gente fala? Orientadora. Orientadora. O que levou você a ser orientadora do Kumon? Olha, eu nunca me dei muito bem com a matemática, tá? Eu sou mais dos idiomas, da comunicação e tal. E a minha irmã, quando eu entrei na faculdade, a minha irmã era orientadora do Kumon em Jacareí. E eu fui fazer a faculdade, eu tinha aulas de matemática na faculdade e as funções e logaritmos me davam um trabalho danado. Eu acho que deu para todo mundo, Para né? todo mundo, verdade. E aí, então, eu fui fazer o método Kumon com a minha irmã, na época, né? E foi com o Kumon que eu aprendi matemática. Ou seja, eu demorei 20 e poucos anos na minha vida para conseguir dominar a matemática e foi através do Kumon. Isso significa que para você fazer Kumon, não é só criança? Não! Qualquer idade? Meu pai foi meu primeiro aluno Kumon, quando eu abri a minha unidade. Ele foi meu primeiro aluno e ele tinha 72 anos na época. Nossa, que fantástico. Fantástico, é para qualquer idade. Inclusive o Kumon português pode ajudar a retardar o desenvolvimento de Alzheimer, por exemplo, porque você vai lidar com áreas do cérebro que precisam de exercício, né? E aí foi assim que eu me encantei pelo Kumon. Depois de um tempo eu fui convidada a ser orientadora e estou aí há 21 anos. Aí você falou que o Kumon português, ele ajuda no desenvolvimento do cérebro e tudo. Quais são as matérias disponíveis no Kumon hoje? Sim, nós temos matemática, que é a matéria mais conhecida, né, do Kumon. Nós temos a língua portuguesa, o inglês e algumas unidades também têm o japonês. Tá? E o mais interessante é que eu falo que o conhecimento de matemática, de português, de inglês, de japonês, ele vem como um bônus, tá? Porque o que o método almeja mesmo, de verdade, é desenvolver uma série de outras coisas, como foco, concentração, disciplina, comprometimento, organização, autonomia,
né? Então, tudo isso a gente consegue com os cursos dessas 4 disciplinas. Bom, gente, eu conversei aqui com a Luciane Nogueira, ela é orientadora do Kumon, de uma unidade em Jacareí. Em Jacareí. Em Jacareí Centro. Isso, a minha é Jacareí Centro. Jacareí Centro. E eu gostaria de convidar vocês para visitarem alguma unidade que vai ter sempre uma perto de você. E dizer que nas próximas visitas eu vou trazer outras orientadoras de outras unidades do Kumon, que a gente vai falar sobre o método e vamos falar um pouquinho mais aprofundado sobre cada matéria do Kumon. Obrigado, Lu, pela tua visita. Obrigada, o prazer é sempre meu falar sobre o Kumon, que é uma coisa que eu amo. Muito obrigado. Obrigada. Ismael, vou dar um giro, já já eu volto.